A gente segue falando sobre isso. Vamos receber aqui agora no Hora H o professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin. Professor, bem-vindo ao Hora H. Sempre bom te receber aqui. Muito obrigada pelo nosso convite. Olá, Thaís. Obrigado pelo convite. Olá a todos. Vamos deixar o Papa para depois? Vamos falar sobre a fragilidade desse acordo ou desse cessar-fogo. Hoje começou a aparecer muito buraco nesse navio, Vitélio. Olha, Thaís, o que acontece? Em 2015, o Obama fez um acordo nuclear com o Irã. O Trump odiava aquele acordo. Em 2018, ele saiu do acordo, ele dizia que o acordo era fraco, que o acordo tinha cláusulas temporárias, porque as cláusulas do acordo do Obama tinham de 10 a 25 anos, que o acordo não incluía outras questões, como o programa de mísseis, o financiamento a grupos terroristas, que era só um acordo nuclear. O Trump deixou aquele acordo. E aí vem o governo Biden afrouxa as sanções contra o Irã, o Trump volta com sanções máximas. No ano passado, bombardeou o Irã e neste ano fez uma guerra com o Irã juntamente com Israel. A questão, Thaís, é que o que vem sendo divulgado da negociação dos Estados Unidos com o Irã é que o Trump quer um acordo de 20 anos. O acordo do Obama tinha cláusulas de 10 a 25 anos. O Irã não concorda com o acordo de 20 anos, sem enriquecer urânio. O Irã propõe que poderia enriquecer urânio num prazo de, no máximo, 5 anos, sem enriquecimento em até 5 anos. E aí tem toda uma dinâmica que não existia antes. O Irã tem 440 quilos de urânio enriquecidos a 60%. Todo mundo sabe disso, a Agência Internacional de Energia Atômica afirma isso e o Irã não nega e também não quer entregar o seu urânio enriquecido aos Estados Unidos. Isso não existia na época do acordo do Obama. Naquela época, o Irã poderia enriquecer urânio só até 3,67%, que é o máximo para uso como geração de energia. Então, o Trump tornou tudo mais complexo e, nesse momento, ele tenta negociar um acordo que parece muito com o acordo que ele saiu anteriormente, Thaís. Vitélio, muito importante você fazer essa recapitulação para a gente, porque não adianta a gente querer entender o que está acontecendo lá sem compreender esse contexto, né? A base dessa discussão. Me parece, eu quero te ouvir sobre isso, que a personalidade de Trump, a sua intempestividade, a sua impulsividade e, inclusive, as suas contradições, acabam adicionando a essa tentativa de negociação fatores muito subjetivos, que fica difícil imaginar, mesmo para um acordo de 5 anos, ser sustentável. Como é que a gente faz uma leitura razoável do que é possível sair diante dessas características específicas para agora, considerando o histórico que você trouxe? Olha, Thaís, em dezembro os Estados Unidos publicaram a Estratégia de Segurança Nacional. O Irã não é considerado uma das suas maiores ameaças naquela estratégia. E em janeiro, agora, foi publicada a Estratégia Nacional de Defesa. O Irã também não aparece como uma das suas maiores ameaças. É sobre o petróleo? É também sobre o petróleo. Quase 90% do petróleo do Irã era escoado para a China. Assim como 80% do petróleo da Venezuela era escoado para a China e 5% para Cuba. Então, a questão é reduzir a fonte de um adversário que aí sim aparece em todos os documentos oficiais dos Estados Unidos há muitos anos, que é a China. A China tem 1,5 trilhão de barris de petróleo estocados. É o suficiente para 6 meses. A China se prepara para uma guerra já há algum tempo. Então, a China, como você falou há pouco, está reclamando, porque não interessa a ninguém o fechamento do Estreito de Hormuz, não interessa nem ao Irã. E não interessa aos Estados Unidos, que não compram petróleo do Irã nem de países do Golfo, mas como é uma commodity, acaba encarecendo os produtos dentro dos Estados Unidos também. E o Trump já está com a popularidade baixa, está com 36 pontos. E só um quarto dos cidadãos dos Estados Unidos concordam com essa guerra. Então, nesse momento, ele está na seguinte situação: ele precisa acabar com a guerra. Todo mundo quer acabar com a guerra.
Mas ele precisa acabar com essa guerra sem parecer que ele terminou a guerra numa condição pior do que quando começou, porque ele poderia simplesmente ter mantido o acordo do Obama ainda no primeiro mandato, Thaís. E aí você completa o quadro de fragilidades que temos tratado aqui. Vitélio, eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre a China, porque é o fator novo hoje, essa impaciência. Estou lembrando aqui da capa da revista The Economist da semana retrasada, em que era aquela foto irônica de Xi Jinping olhando para o Trump, gritando, dizendo: nunca interrompa o seu amigo quando ele está cometendo erros. Essa paciência que parece que está se esgotando. Objetivamente, pragmaticamente, o que seria de interesse da China, que tipo de interferência, ou que tipo de mensagem que ela dá, que será acatada, por exemplo, pelos Estados Unidos? Nunca interrompa seu inimigo, né? O Trump está conseguindo desfazer décadas de diplomacia dos Estados Unidos, as bases do poder dos Estados Unidos. Então, o pacto de mútuo interesse entre Estados Unidos e países europeus. O Trump está agora criticando abertamente os países europeus que não quiseram ajudar na reabertura do Estreito de Hormuz e na guerra com o Irã, sendo que há poucos meses o Trump estava ameaçando invadir a Groenlândia, um território semi-autônomo da Dinamarca. Então, veja o tipo e para quê? Né? Isso é evidentemente um erro de política externa. O que o Trump ganha, por exemplo, insultando o Papa? Ele não ganha nem do Papa, nem de países simpatizantes. A Giorgia Meloni, uma aliada do Trump, criticou o Trump e ele criticou ela de volta. Mas ele também não ganha do seu eleitorado, porque muitos católicos votaram no Trump. São erros, Thaís, que assim, não tem lógica, e não tem lógica porque não beneficiam o Trump e não beneficiam os Estados Unidos. O que o Trump está fazendo não é a América Grande novamente, que é o lema do MAGA, ele está fazendo a América menor. E é isso o que a capa da revista mostra. Evidentemente, para o Xi Jinping, isso é muito claro. Agora, a China também sofre com essas questões. Um exemplo disso é a ruptura do fornecimento do petróleo do Irã. Houve, no passado, tentativas de escoar o petróleo do Irã por terra, passando pelo Paquistão, mas tudo isso foi impedido pelas sanções. Então, a China, nesse momento, apesar de perceber os erros do Trump, ainda está numa situação de vantagem e joga parada, Thaís. Obrigada por ter me corrigido, Vitélio. Eu falei o ditado aqui, mas falei errado, né? Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo erros. Vitélio, para a gente terminar, o que você espera de uma segunda rodada de negociações? Porque é esperado que haja declarações mais bombásticas, mais fortes, ainda mais sendo feitas pelas redes sociais, né? Mas o J.D. Vance parece que está voltando para o Paquistão, quer dizer, o movimento continua e, de um jeito ou de outro, o acordo segue meio que de pé ainda, né? Não existe bombardeio americano. O que você está esperando? O que a gente pode contar que pode acontecer? Para o Trump conseguir o que ele quer, o Irã precisaria capitular, precisaria se render. E os Estados Unidos declararam como objetivo principal para essa guerra, o Pete Hegseth, secretário de guerra, declarou o fim da projeção de poder do Irã, que o Irã não poderia mais projetar poder. Então, os Estados Unidos bombardearam navios do Irã, destruíram o que restava da força aérea, mas o Irã continua com capacidade de projeção de poder com armas menores, então, com seus drones, com minas navais e também com algumas armas maiores, porque metade do seu programa de mísseis ainda existe, segundo a CIA. Então, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. O Irã continua projetando poder. Se o Irã fecha o Estreito de Hormuz e afeta a economia do mundo inteiro, isso é projeção de poder. Logo, os Estados Unidos não realizaram o seu objetivo nessa guerra. Então, para o Trump conseguir o que ele quer, ele precisaria forçar muito mais a mão e ele não tem como fazer isso, porque seria necessário colocar tropas no terreno no Irã, um país de 92 milhões de pessoas que, embora tenha tido sua marinha e força aérea bastante alvejadas, ainda mantém toda a sua força terrestre intacta. São 610 mil militares na ativa e 350 mil reservistas. O Trump não quer se meter em outra guerra interminável. Ele prometeu em campanha que não repetiria os erros do Afeganistão e do Iraque. No entanto, não tem como acabar com essa guerra sem colocar tropas no terreno e isso não vai acontecer, Thaís.
Vitélio, o famoso a seguir cenas, né, dos próximos capítulos. Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais, meu caro, muito obrigada. Volte sempre aqui ao Hora H, é sempre bom lhe ouvir.